Em uma noite clara e sem lua no céu acima de nossas cabeças, podemos observar milhares de estrelas brilhantes. Mas isso é tudo que podemos ver a olho nu. Mas quando observamos a galáxia com telescópios poderosos, bilhões a mais de estrelas são reveladas. Na verdade, estima-se que apenas em nossa Via Láctea tenha entre 100 e 400 bilhões de estrelas, sem contar a infinidade que vamos ver se olharmos para a nossa galáxia vizinha. Para nós, o Sol parece enorme, o maior corpo do Sistema Solar, pois sobe e se põe todos os dias. E embora supere o tamanho da maioria das estrelas que conseguimos ver, na realidade ele é apenas do tamanho médio, pois o universo possui estrelas muito maiores que não são apenas um pouco maiores, e sim incrivelmente maiores. Então, quão grande é a maior estrela já observada no universo? Até que ponto essas estrelas podem, teoricamente, crescer? E o que aconteceu com Scuti, a maior estrela do universo? Bem, meus amigos, isso é o que vamos desvendar agora. Porém, precisamos da sua ajuda se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando as notificações, pois é com a sua participação que mantemos nossa espaçonave no ar, direto do planeta invisível. Quando se trata da maior estrela conhecida do universo, depende se estamos falando de massa versus volume. A massa volumétrica total pode ser pensada em quanto uma massa de matéria uma estrela contém, e quanto é o espaço que ela ocupa. As estrelas mais massivas tendem a ser bastante normal quando se trata de tamanho absoluto, e as estrelas mais volumosas muitas vezes contêm muito menos matéria considerando seu tamanho físico e a sua idade. Quando uma estrela envelhece, ela tende a perder massa, e isso é algo que está acontecendo com o Sol. À medida que envelhece, eventualmente daqui a cerca de 5 bilhões de anos, depois de ter esgotado todo o seu combustível nuclear, evoluirá para uma gigante vermelha e inchada, engolindo as órbitas de Mercúrio, Vênus e possivelmente até mesmo a Terra. E embora esse processo transforme nosso Sol no que podemos chamar de uma enorme estrela, nada se compara ao tamanho físico absoluto chamada Morcego 9998. Essa estrela é estimada em 226 vezes a massa do Sol. Isso é, 226 sóis de matéria abarrotada em um corpo celeste. Como essa estrela se tornou tão massiva não é totalmente compreendido, mas pode ser o resultado de duas estrelas que se chocaram e fundiram-se, tornando-se apenas uma. Estudos científicos sugerem que 9998 tem apenas 7,5 milhões de anos, tornando-o extremamente jovem quando você pensa na idade do Sol, em 4,6 bilhões de anos, e que também está perdendo sua massa em um ritmo muito acelerado desde o seu nascimento. Pesquisadores acreditam que o Sol perdeu massa equivalente a 20 sóis desde então, e inevitavelmente terminará sua vida de uma forma catastrófica, provavelmente como uma supernova que deixa para trás um imenso buraco negro. E embora Morcego 9998 seja extremamente massiva, não está localizada em nenhum lugar que tenha por perto algo maior em tamanho físico como Scuti. Com um raio estimado de 37,5 vezes maior que o Sol, Scuti é considerada a maior estrela do universo. Se você pesquisar no Google, certamente receberá páginas e mais páginas de sites falando sobre Scuti, um supergigante vermelho que há poucos anos era considerado a maior estrela em tamanho físico de todos os tempos. Scuti foi originalmente medido e descobriu-se que fica perto de 1.700 vezes o tamanho do Sol, e sua distância da Terra foi medida alterando significativamente seu raio, estimando-se em 775 vezes o tamanho do Sol. Durante algum tempo, Scuti foi considerada a maior estrela já descoberta no universo. Porém, outra estrela surgiu no radar dos telescópios há alguns anos atrás, chamada de Stephenson 2.18. Uma possível estrela hipergigante vermelha que foi estimada ser tão grande que, se fosse colocada em nosso sistema solar, seria capaz de engolir a órbita de Saturno. E se você pudesse viajar por ela na velocidade da luz,
seriam necessárias quase 9 horas para completar um loop. Em comparação, fazendo a mesma viagem em torno do Sol, levaria apenas 14,5 segundos. Algumas estimativas colocam Stephenson 2.18 aos 2.150 vezes o raio do Sol, mas de acordo com a evolução estelar, essa teoria pode ser problemática, porque também poderia haver um limite teórico sobre como grandes estrelas aparentemente podem crescer. De acordo com essa teoria, o limite para uma estrela crescer pode estar perto de 1.500 vezes o raio em torno do Sol. Isso pode significar que Stephenson 2.18 foi superestimado possivelmente devido à sua distância da Terra, tendo 50% de chance de estar errado, como também o tamanho estimado da estrela Scuti. Não existe uma equação clara que determine o tamanho que uma estrela pode crescer, pois não depende apenas da massa, mas da composição histórica e evolutiva e da força do seu vento estelar. Para potenciais estrelas gigantes como Stephenson 2.18, a atmosfera externa pode, em teoria, continuar a inchar e crescer essencialmente sem limite. Porém, em algum momento, o gás difuso de suas camadas externas se fundirá com o meio interestelar e não pode realmente ser considerado como superfície estelar. Então, quando se trata de medir o tamanho de uma estrela gigantesca, isso não é tarefa fácil. Esses objetos são extremamente grandes, com milhões de vezes o volume de massa do Sol, e estão extremamente distantes e tendem a se estender muito pela atmosfera e fotosfera, que estão em constantes mudanças, e muitas vezes envoltas em enormes nuvens de poeira, tornando seu tamanho real muito difícil de se descobrir com exatidão. No entanto, os astrônomos tentam isso usando uma série de fatores diferentes, como distância e ambiente em torno de uma estrela. Descobrindo essas medições, entre outras coisas, eles podem obter estimativas que caem dentro de uma área menor ou maior de confiança. Então, com base nas estimativas, a maior e atual estrela conhecida no universo, bem de acordo com a lista de maiores estrelas, o título é atualmente detido por uma supergigante vermelha chamada WG64, uma estrela localizada em torno de 160 mil anos-luz de distância, em um satélite da galáxia vizinha chamada de Grande Melânica. A nuvem em WG64 tem um raio estimado de 1.540 vezes maior que o Sol, o que significa que se ocupasse o lugar do Sol no Sistema Solar, engoliria as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter. Esse raio medido também se ajusta e combina muito bem com esse crescimento de limite teórico, e é consistente com muitos outros grandes supergigantes vermelhos encontrados em outros lugares. WG64 provavelmente está neste último estágio de sua evolução estelar. Esses tipos de estrelas esgotaram seus combustíveis nucleares, levando à expansão suas camadas externas, transformando-as em um verdadeiro cósmico gigante. A enorme estrela também é envolta em uma nuvem de poeira que consiste em material que expeliu incrivelmente, e estima-se que, se todos os materiais de nuvem de Touro fossem coletados, seriam suficientes para tornar todo o nosso sistema solar 9 vezes maior. Então, o que podemos concluir é que WG64, a maior estrela até então conhecida do universo, provavelmente ainda não está no topo, porque outros estudos que também mediram seu diâmetro conseguiram uma medição completamente diferente. Essa comparação de tamanhos, embora o único curso tenha colocado isso em 2.575 vezes o diâmetro do Sol, porém muito maior do que a Stephenson 2.18. Se este tamanho estiver correto, então facilmente ela engoliria a órbita de Saturno, e se você pudesse viajar em torno dela na velocidade da luz, levaria quase 10 horas e meia para completar um loop. Em comparação, a luz do Sol viaja para Plutão em apenas 4 horas, embora seja claro que o universo está cheio de enormes estrelas em diferentes estágios de sua evolução. Até que possamos reunir medições mais precisas, com avanços contínuos em observações técnicas e novas tecnologias, astrônomos são capazes de refinar suas medições e assim entender esses gigantes cósmicos, considerando que WG64 poderia ser a maior estrela já observada no universo conhecido. Mas algo me diz que o primeiro lugar vai mudar novamente.
Até que os cientistas descubram com mais exatidão qual é a maior estrela do universo, nós do Planeta Invisível contamos com a sua companhia para novas descobertas no misterioso mundo dos astros. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento certo. Eu sou Marconi Santos e este é o Planeta Invisível. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.